Bom, começamos. Aqui é tudo bom, Alice, Márcio, estão aí com as Boa câmeras, tarde. tudo bem? A Yasmine não pode vir hoje, porque ela está numa disciplina no mestrado, disciplina extra, né? Tópicos especiais. Então, ela não vai poder vir hoje para participar aqui da nossa conversa, tá? E pelo que eu me lembro, vocês me confirmam aí, Alice também, que se é isso mesmo, a gente ficou de dar uma olhada no Estranho do Freud, né? Que é o Estranho do Isso. Freud. O Estranho do Freud é ótimo, né? Foi exatamente isso, não, mas foi por aí. No texto do Freud, intitulado. Aliás, Exato. eu fiz uma brincadeira que o título é muito estranho, né? Porque tem vários, né? Tem. E a tradução aqui da Companhia das Letras, que é a tradução nova, né? Ela traz o inquietante, né? Mas eu ainda acho que o infamiliar é melhor. Entre o estranho, o inquietante e o infamiliar, eu ainda acho que o infamiliar é mais. Bom, eu não sei alemão, né? Mas me parece, para o que nos interessa, parece ser mais interessante, né? Mais adequado, vamos dizer assim. Foi isso mesmo, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai cotejar os dois textos, vai ver o Freud e o texto da Kristeva? É isso? Ou só o Freud? Ou a gente vai andando Não, e. a gente ficou de ver o infamiliar, né, para depois entrar no conceito de objeto para Cristevão. Acho que a gente pode ter bastante coisa para a gente explorar no infamiliar. E eu queria começar com uma pergunta, linkando com o texto do encontro passado. Pode ser? Pode. Mas você faz a pergunta e dá a resposta, não é isso? Não, aí não dá. Cada um com a sua função. Não vamos confundir as estações. Presta atenção. Na página. Tá a hora aqui do texto do encontro passado, na página 67. Ah, você está com o texto passado? Tô. Não, mas diga aí, se precisar do texto, eu vou até lá. Mas... Não precisa. A Cristeva ela diz que aquilo que é, assim, textualmente, ela diz assim, ela está falando sobre a objeção e diz, aquilo que é rejeitado é radicalmente excluído, mas nunca banido por completo. A gente não conversou sobre isso no encontro passado, mas na frente ela diz o contrário. Ela diz que, já linkando com o inquietante, que é o termo que ela usa aqui, ela diz que a abjeção abre aspas, essencialmente diferente e mais violento que esse conceito, que é, no caso, o inquietante, é a abjeção, que se constrói sobre o não reconhecimento de seus próximos. Nada lhe é familiar, nem mesmo uma sombra de recordação. E aí eu fiquei confusa. Acho que também a gente pode no próximo texto ver isso. Se essa equiparação que ela faz com o infamiliar da abjeção, a abjeção é diferente porque não tem nenhum traço, ou se podemos pensar a partir daí, porque contém um traço. E aqui no próprio texto, na página 41 dessa versão aqui, quando ele vai falar os vocábulos... Eu estou com um inquietante aqui, com a tradução da Companhia das Letras. Dizer qual é a parte, mais ou menos. Aqui está na 41, que ele está naquela citação do dicionário bem grande. É enorme. Aí ele diz assim, bem, com eles tenho impressão semelhante à de uma fonte enterrada ou um açude seco. Não se pode passar por ali sem imaginar que a água poderia novamente brotar. Bem, ficou esta dúvida sobre o que a Cristeva pensa da abjeção. Se há um traço, como um açude seco, ou se não há nada. Bom, eu já disse para vocês que eu não sou propriamente um expert no assunto, nem sobre a abjeção propriamente, nem tampouco com relação à Kristeva ou aos autores que a gente está trabalhando aqui. Eu estou lendo também junto com vocês, não é minha praia. Minha praia é Lacan, né? Mas, veja bem, eu relendo aqui, eu chamo de estranho porque eu passei 30 anos chamando de estranho, né? E não tem como, para tirar o estranho da cabeça, é complicado. Aquela tradução que a gente tinha era o estranho, né?
Então, eu lendo aqui o Inquietante e lendo também esse texto 2 que a gente está trabalhando, eu também fiquei com uma questão que não vou fechar a questão, porque, como eu disse, eu não sou nenhum expert na Cristeva, mas eu fiquei com a impressão de que, primeiro, assim, se vocês devem ter percebido que o Freud, quando ele vai falar do estranho, ele vai tomar o estranho, ele vai dizer assim que é um recalcado que retorna, né? E é mais ou menos a tese geral do Freud, apesar de que ele está em 1919. Ele já sabe que as coisas não são só isso. Ele ainda não escreveu Além do Princípio do Prazer, né? Mas está ali nas beiradas do Além do Princípio do Prazer, o Freud. Mas a tese dele aqui no Inquietante, ou no Infamiliar, é essa, de que é um recalcado que retorna. E a Cristeva, assim, a Cristeva não, o autor aqui desse texto 2, ele vai comentar a relação que a Cristeva faz, por exemplo, com a questão dos excrementos, né? Os fluidos corporais, como o abjeto e tal. E aí ele diz assim, que fazem parte da nossa constituição como sujeito. Tá? Reparem bem nessas duas teses. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar na minha avaliação disso, né, de que ambos, tanto Freud como a Kristeva, não tratam as coisas da forma como Lacan trata. Apesar de que Kristeva foi discípula do Lacan, né? Participou do seminário dele, apresentou coisas no seminário do Lacan, era uma psicanalista conhecida também, já ali na década de 70, 80. 80 não, porque o Lacan morre logo no começo, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia de abjeto em Lacan, que tem a ver com o objeto, né? Lacan faz um jogo entre objeto a abjeto, tem a ver com o tal do objeto A. Né? Lembrem-se que o objeto A, ele é de uma dimensão real. A gente faz uma grafia, e aí tem a ver com a pergunta que a Alice está colocando, né? Quer dizer, o fato de estar no real e o fato de nós termos a letra e as letras e os significantes para poder fazer uma escritura do real, determinam que esse real ele está sempre retornando de alguma maneira, entende? Por exemplo, só para dar o velho e bom exemplo da morte. Quer dizer, nós não temos, e aí é onde o bicho pega com relação à tese de Freud. Por que eu estou dizendo que não estou concordando com Freud? Por quê? Porque o abjeto, ou o objeto A, por exemplo, ele não está inscrito no inconsciente. Entende? Ele não está recalcado. É a tese do Freud, de que é alguma coisa que está recalcada. E não é propriamente dessa ordem. O real, ele não está recalcado, ele não está inscrito. O real não se inscreve. A definição de Lacan, lógica, é essa. O real é o que não cessa de não se inscrever. Tudo bem que mais tarde ele dá outra definição pela lógica do necessário, né? Ele diz que o real é o que não cessa de se inscrever. Porque a gente está escrevendo, mas nunca cessa, não consegue terminar de inscrever o real. Né? Então, diz, Márcio. Não, termina. Não, é só isso, quer dizer, e outra coisa, quer dizer, não é que porque quando ele está falando aqui dos fluidos corporais, dos excrementos, né? Vamos dar um nome teórico, são os excrementos, o equivalente às fezes, as fezes do Freud. As fezes como um conceito freudiano, que em Lacan também, Lacan usa o termo fezes, mas que eu prefiro o termo excrementos porque retira um pouco essa ideia de que fezes é cocô, né? E não é bem isso, são os excrementos corpóreos, como, por exemplo, a Kristeva está falando aqui. Então, o objeto A, ele não é alguma coisa que faz parte da constituição do sujeito. Em determinado momento, ele é o próprio sujeito. Entende? Não é algo que, como por exemplo, os objetos em Freud. Em Freud é assim, né?
O problema qual é? É que muitas vezes, no fantasma, por exemplo, vocês lembram do matemazinho do fantasma do Lacan, né? O S barrado, punção de A, ele equivale ao sujeito em determinado ponto. Veja que o problema é esse, é exatamente no momento em que você está numa equivalência com o objeto, é que isso se torna abjeto, isso se torna, por exemplo, angustiante. Lembrem da tese de Lacan no seminário 10 da angústia. A angústia é um sinal, e aí ele tira do Freud, né? Freud diz isso no Além do Princípio do Prazer, que a angústia é sinal de perigo, e o Lacan diz, a angústia é o sinal de que você está muito próximo do objeto A. Está muito perto de se dar conta de que você é um objeto A para a morte, por exemplo. Você pode incorrer nessa posição objetal, entende? Então, eu acho que tem aí, eu estou dizendo isso sem muita certeza, porque, como eu disse, não tenho leitura suficiente da Kristeva para afirmar ou negar isso. Mas me deu essa impressão de que tanto Freud por uma questão histórica, né, que ainda não está, em 19, ele está aí a um passo do Além do Princípio do Prazer, e a Kristeva, porque eu acho que ela está tratando essa coisa como sendo algo que faz parte do corpo, não é? Quer dizer, os excrementos como excrementos mesmo. E é claro que os excrementos são excrementos mesmo, mas o excremento para o sujeito ele é muito mais do que os fluidos corporais, entende? Porque veja que o excremento ele pode, por exemplo, sair pela boca quando você diz merda, não é? Tá entendendo? Só para concluir, tá, Márcio? Eu não vou desenvolver, não, vou só arrematar que eu lembro para vocês no seminário 11, o Lacan diz o quê? Que o corpo é uma... não é composição, não, é uma montagem surreal. Ou seja, esse negócio de que tem os orifícios corporais, boca, ânus, olho e ouvido, no fim das contas, o corpo é uma montagem surreal. Por quê? Porque a gente come com os olhos, você caga com a boca, você emprenha pelos ouvidos, entende? A condição metafórica do corpo faz com que nós não sigamos, desde o Freud, desde as histéricas do Freud, nós não seguimos as determinações biológicas ou fisiológicas. O corpo não é isso. O corpo não é o organismo. Então, eu fiquei com essa impressão, que, como eu disse, é só uma impressão, posso estar errado, alguém que tenha já uma leitura mais avançada da Kristeva pode dizer alguma coisa, mas foi com essa impressão que ela está tratando os excrementos como essas excreções concretas, que são também, entendo o que eu estou dizendo, né? Quer dizer, fezes é uma coisa abjeta, não é? Os fluidos catarro, essas coisas, né, que saem do corpo, que são abjetas e que nós temos que dar conta, temos que fazer uma borda, né, simbólica, né, mas colocamos isso numa condição, quer dizer, todo esse tratamento narciso que a gente dá à nossa imagem é exatamente para encobrir o abjeto do corpo, né? Quer dizer, você não vai sair com cocô nas calças ou com xixi nas calças, o bebê faz isso, né, as crianças fazem isso, mas você não vai sair com xixi nas calças, com catarro caindo do nariz, quer dizer, em determinadas psicoses até isso acontece. Mas isso tem a ver exatamente com a integridade narcísica do corpo, que na psicose está comprometida, né? Mas diga aí, Márcio. Bom, beleza. Boa tarde para todo mundo. Sempre um prazer estar aqui. E, gente, que tema é esse, né? Falar merda, enfim. Eu acho que só em português, né, que a gente fala merda, né? Não sei se tem alguma outra língua que existe uma expressão tão contundente quanto falar merda. E, assim, eu queria falar do texto mesmo, né? Não do estranho, mas do artigo. Eu fiz uma série de comentários, enfim, algumas dúvidas, questões, e queria compartilhar aqui um pouquinho com vocês algumas delas. Ótimo. Bom, primeiro comentário que eu acho que é inevitável é vício de revisor de periódico, né?
O texto é bom, mas, caramba, quem é que publica um negócio desses sem fazer uma revisão? É cheio de erros, cheio de... Fiquei muito assustado, particularmente com a revista. O texto anterior também tem bastante, Márcio. É falha da revista, viu? Não, esse eu consegui ler com mais calma, com mais cuidado, como eu falei, fiz anotações e tal, fiquei muito assustado, assim. Muita coisa, erro de digitação, de concordância, sei lá. Mas tudo bem, vamos adiante, que sou de menos. A primeira coisa que me chama a atenção é que ela bom, é um autor falando basicamente da Kristeva, né, apresentando o termo da Kristeva. E a primeira coisa que eu vi foi uma definição que eu acho que expande bastante o conceito de abjeto, porque até agora, né, até o encontro passado, abjeto, para mim, estava ligado exclusivamente às funções corporais. Cocô, xixi, catarro, meleca, né, essas coisas que, curiosamente, criança adora falar, né? É uma fase muito interessante, né, quando a criança começa a brincar com o palavrão e, enfim, né, falar o abjeto, né? Essa importância que é falar merda, né? E como é importante a gente também, às vezes, levar isso para a vida adulta, né? Mas ela dá uma definição que me pareceu bem mais ampla, porque ela diz assim: sentimento de repúdio causado pela transgressão de fronteiras, sejam elas morais, linguísticas, políticas, psíquicas ou corporais. Então, nesse sentido, eu entendi que abjeto é muito mais do que cocô, xixi, né? Quer dizer, qualquer coisa que transgride as fronteiras morais. Isso já me levantou de cara uma primeira questão, que é a questão do relativismo do abjeto, né? Porque, no sentido, por exemplo, político, o que é abjeto para mim pode não ser abjeto para outro, né? Eu posso considerar abjeto o excrementíssimo senhor presidente da República e ele pode achar que abjeto é índio, preto, gay, trans, né? Então, assim, abjeto não é só cocô, xixi, né, eu acho. É tudo aquilo que, de alguma maneira, transgride, tudo aquilo que invade, né, as bordas da moral, que é um conceito que não é pequeno, né? Assim, como é que a gente vai trabalhar isso? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa ideia do abjeto como algo que vai para além do corporal, né? Que envolve questões morais, linguísticas, políticas e psíquicas. E outra frase... Qual a página, Márcio, que tu tá? Ah, querida, aí você está querendo demais. Então, pronto. No texto, essa definição que o Márcio está se referindo está na página 189 do texto. Aqui está na página Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. E aí, outra frase que eu acho que complementa isso é a ideia de, a partir da abjeção, é expulso aquilo que é considerado outro para si mesmo, definindo, assim, as fronteiras da própria subjetividade e do próprio eu. De novo, né? Isso acho que vai bem além da questão cocô-xixi, né? Quer dizer, quando eu expulso o outro, eu estou dizendo, isso aqui não sou eu não sou assim, né? Isso aqui é abjeto, esse sujeito, esse cidadão, esse presidente, seja lá o que for, ele é abjeto, né? Ele está para fora de mim. A questão dos excrementos corporais traz uma ambiguidade que eu acho muito, muito interessante, porque é alguma coisa que estava dentro e, num determinado momento, passou a estar fora. E o autor fala que é isso que incomoda, né? Ele chega a levantar a tese que, inclusive, o que incomoda é o lugar, né? Quer dizer, o cocô dentro está de boa, mas o cocô fora começa a incomodar. E o cocô no chão incomoda mais do que o cocô na latrina. Então, tem um lugar certo para a questão do cocô, e, enfim, né, de todos os excrementos. O catarro na roupa, né, é ruim, pega mal, enfim. Né? Então, está atravessado aí dessas questões morais. Bom, uma provocação, né, depois eu volto, tem algumas coisinhas aí que eu queria falar, mas também queria compartilhar inquietações. Ele fala de seres abjetos, né? Quer dizer, como se houvesse seres que são abjetos. E aí eu pergunto se existem seres abjetos, será que existem seres não abjetos, ou seja, seres, com todo respeito, perdão da palavra, normais, né? Porque é complicado para mim isso, né? O abjeto é relativo, ele é absoluto, né? Ele me parece muito, muito mais relativo do que, às vezes, o texto dá a entender, né? Ele fala como se existissem realmente seres abjetos, mas ele mesmo se
se contradiz nisso, quando ele fala dessa história da posição, quer dizer, não é o objeto que faz, né? Não é o objeto fezes, o objeto catarro, que é abjeto, é muito mais o lugar que ele ocupa, a posição, né? Se ele é visível ou se ele é invisível, né? Enfim, né? Bom, tem mais coisa, mas depois eu volto. Mas quando você fala dessa história do lugar, me vem mais a Butler, né? Que ela que trata mais desse aspecto social do objeto, né? O objeto ele não é absoluto, de fato, pelo menos pelo que eu estou entendendo até agora. Ele é delineado discursivamente e ele é localizado socialmente. E eu não sei se é a Kristeva ou se é a Butler, mas eu acho que é a Butler que diz que justamente por isso tem um potencial subversivo aí. Porque ele é localizado, ele está fora, porque ele está periférico, e essas fronteiras, elas são sempre não fixas, sempre para lá e para cá, mas que isso, se a gente olhar direitinho, tem um potencial subversivo aí. Isso para Butler. A Kristeva, ela não socializa muito esse debate, na verdade. Ela trata mais na questão da constituição do sujeito mesmo. Né? Então, para ela, é todo esse movimento de exclusão, de diferenciação entre eu e o outro, ela chama de abjeção. Por esse motivo, para ela, a figura materna é extremamente importante, porque é uma das primeiras figuras que o bebê faz essa diferenciação. Então, realmente, não são só os excrementos, mas é tudo que não é meu, né? Que é outro. E aí eu acho que nesse aspecto a gente consegue pensar com o familiar, porque para isso chegar, para eu identificar que não é meu, para eu expulsar, já é meu de alguma forma. Né? Mas pelo que eu entendi, posso ter entendido errado também, no texto anterior, ela diz que não há nenhuma coincidência. Então, também eu acho que é uma coisa que pode ficar em aberto. Eu acho que essa relação com o real dos excrementos, ela é um modelo, viu, Márcio? Ela é um modelo, que por mais que você possa tratar da relação do sujeito com os excrementos mesmo, né? É isso que eu estou dizendo, a gente pode tratar também a relação que isso tem com, o Lacan até se refere a isso, ao imundo, né? Ao imundo. Né? Quer dizer, nós fazemos essa asepsia no laço social. Quer dizer, tudo que é da ordem do objeto que retorna no laço social, ele pode ser excretado, ele pode ser expulso, segregado, que veja que o nosso objetivo aqui é exatamente chegar nas sexualidades abjetas. Não é? Por exemplo, na questão trans, e toda a rejeição que isso produz, fazendo esse tipo de excreção social, entende? É um modelo metafórico. Não é? Então, por exemplo, para entrar na questão da moral, quer dizer, o arredondamento ou a limpeza que a moral faz é a mesma, entre aspas, não é exatamente a mesma, mas é muito semelhante ao que nós fazemos com o nosso corpo. Para você fazer essa limpeza do corpo, você tem que excretar o objeto. E tem que fazer de conta, de uma certa forma, de que esse objeto não faz parte do seu corpo. Ou pelo menos, para ser lacaniano, ele não faz parte da imagem narcísica do corpo. Quer dizer, não tem um negócio que eu vi no Estragão, que é um negócio que dá nojo, é um negócio abjeto, que é um videozinho que aparece uma pessoa e uma barata entrando na boca do... Já viram essa porcaria? Na verdade, não é uma barata mesmo. É um filtro. É um filtro. É um filtro. E você tá e entra a barata no nariz, e a barata sai da boca. É terrível, nojento. Mas veja bem, na imagem narcísica, no espelho, você não vê cocô, você não vê catarro. Quer dizer, até vê, mas limpa, né? Quer dizer, isso não faz parte, ou os excrementos, ou as vísceras. Quer dizer, essa dimensão real do organismo, que não é nem a questão do real do corpo,
essa dimensão real do organismo, esse corpo do real, por exemplo, ele meio que é camuflado, ele é bordado, né? E é meio que retirado. Retirado, porque aí volta a primeira pergunta da Alice. Retirado não pode, porque não dá, né? Você não tem como você não fazer mais cocô, né? Ouvi falar de uma história que no Japão o povo está tomando umas pílulas para cagar cheiroso, para peidar cheiroso. Tem uma história dessa. Vocês já ouviram falar? É o cúmulo da biopolítica, né? Tem um também que é um pozinho de ouro, viu? Pois é. O pessoal vai garimpar em fossa agora, porque o pessoal está cagando ouro. Pois... Você está entendendo? Quer dizer, esse mesmo arredondamento, essa borda que se faz no corpo, também se faz no laço social, né? Quer dizer, é a questão imaginária, o caráter imaginário e simbólico da realidade, e a realidade não real, né? Porque realidade é uma coisa, real é outra, mas o caráter simbólico e imaginário da realidade é esse, você está sempre arredondando as coisas para o real não invadir, o real não aparecer. O problema qual é? É que não tem como, o real aparece em algum momento, em alguma situação, né? Seja nos excrementos, na sujeira, quer dizer, os lixeiros, né? Da cidade, por exemplo, fala em greve, a gente entra em pânico, porque os nossos excrementos ficam ali, não é? As claras. Fica aí, Gisele. Gente, boa tarde a todos. E dar um especial boa tarde para o meu professor querido Márcio. Um beijo, saudades. Vamos lá. Eu fiquei pensando aqui nessas histórias a partir do Márcio. O Márcio tem essa qualidade, né? Ele cria um monte de coisa e a gente cria um monte de coisa, mais ainda a partir da criação dele. Isso é ótimo. E aí eu fiquei lembrando, nas culturas, por exemplo, da Índia, quando uma mulher está menstruada, ela não pode entrar na cozinha, ela fica geralmente num quarto fora da casa, porque aquele sangue, ele é impuro. Lembrei também, em algumas culturas indígenas, as mulheres, quando estão menstruadas, elas têm que ficar sentadas próximo de um buraco em que o sangue vai ficar pingando até terminar o período menstrual. Então, eu fico pensando se isso não é uma cultura que está criando, está transformando o ser num objeto por algum momento, né? Durante um mês, uma vez por mês, aquela mulher vira um objeto para aquele grupo. Queria ver se tem alguma coisa a ver. Especialmente se for mulher, né? Porque a questão do corpo feminino, corpo tabu, é um negócio impressionante. Isso, o corpo da mulher, tudo bem que mulher não é a mesma coisa que feminino, mas, de todo modo, assim, ele encarna uma certa dimensão do feminino que é da ordem do real, né? Então, muitas vezes, não é por acaso que é o corpo cheio de tabus, né? Quer dizer, o nosso corpo também, o corpo, de maneira geral, o corpo do homem também, tem as interdições. Nós temos as nossas interdições corporais, alimentares e etc., né? Quer dizer, que tem a ver com isso, com aquilo que, numa determinada cultura, é considerado objeto. Quer dizer, aqui a gente não come cachorro, né? Mas na Coreia, você lembra a confusão que foi na Copa do Mundo, foi Olimpíada, não me lembro, que teve essa confusão, de que os caras lá comem cachorro, né? Tá lá no mercado, cachorro para vender, para você levar para casa, matar e comer, né? Quer dizer, isso para nós é objeto. Isso depende de cultura para cultura. Mas, só para concluir, porque o Euler levantou a mão aqui, quer dizer, isso tem a ver com a relação que a gente tem com o real. A gente precisa dar uma escritura, fazer uma borda no real, não é? Mas não pode, obviamente que depois a gente pode retirar as consequências políticas e morais dessa história, dessa nossa relação com o real do corpo, o real dos excrementos e tal, né? Que é mais ou menos quem está fazendo aqui. Mas, em princípio, tem a ver com isso, né? Uma certa borda, seja ela moral, seja de que ordem for, que é uma tentativa de fazer de conta, ou de... Quer dizer, o problema é exatamente esse, de você não pode, é um pouco o que o Freud diz no Estranho, né? Você não pode fazer com uma religião de fazer de conta de que não existe a morte, por exemplo, né? De que isso não faz parte da vida, de que o objeto, ou o moralista, para voltar à questão do Márcio, quer dizer, o moralista dizer que o outro é objeto, eu não, que eu sou puro.
para o moralista fazer isso, ele precisa se purificar. Quer dizer, claro que ele não consegue, né? Porque isso retorna na fantasmática perversa. É Kant com Sade, né? É o que a gente está vendo no Brasil, quer dizer, os Kant com Sade, eu estou me referindo ao escrito do Lacan, né? Os moralistas, todos puros, né, querendo ser puros e tal, e o que é que retorna para eles? Uma violência e um ódio terrível. Né? Quer dizer, com a Bíblia na mão e uma arma na outra. Kant com Sade, né? Bíblia e arma. Né? Diga aí, Euler levantou a mão. Depois o Márcio. Professor, eu queria... Qual seria o problema de dizer que isso faz parte da nossa Constituição como sujeito, no sentido do abjeto? Não tem problema nenhum. Isso não está errado. O problema qual é? É que Lacan é mais radical. É porque isso faz parte da Constituição do sujeito, porque você perde. Lacan, inclusive, diz isso em um determinado momento da sua obra. Mas no último ensino do Lacan, ele vai situar o sujeito, ele vai fazer uma equivalência entre o sujeito e o objeto. O sujeito é o objeto. Tanto é que no nó borromeano, ele vai situar, primeiro ele situa o objeto A lá, e durante o seminário 22, o RSI, ele também situa o sujeito lá. Né? Eu sei até qual é a página, que eu estava estudando isso esse fim de semana. Na página 50 do RSI, o RSI é aquela versão que tem o gordo e o magro na frente, né? Que é o seminário 22. Você vai encontrar essa passagem do Lacan situando o sujeito no lugar do objeto. Entende? Então, é mais radical do que simplesmente ser o objeto que a gente perde. Não é? Como eu disse, o Lacan também disse isso. Não está errado, o objeto é um resto e tal, e etc. Mas é nesse sentido que o Lacan vai mais adiante, além dessa ideia de que é um objeto que faz parte da constituição do sujeito. Entende? Seria algo que a gente expulsa, mas que a gente dá um tratamento e retorna, nesse sentido, né? É que o sujeito, ele equivale ao buraco. Se não tiver buraco, não tem sujeito. Entende? Se não tiver buraco, a condição, inclusive social, do sujeito é ter buraco, né? A condição subjetiva, porque veja o autista, por exemplo. O autista não tem buraco. E porque não tem buraco, não faz laço social. Precisa ter buraco. E aí o sujeito também está comprometido. Entende? Então, o buraco da estrutura é onde fica o tal do objeto A e o sujeito. Certo. A única... porque como é real, simbólico e imaginário, né? Aí a gente às vezes fica tentando separar, mas a passagem do... Se fosse para falar de uma maneira diacrônica, digamos assim, a passagem do objeto para o objeto seria um certo tratamento simbólico do buraco, né? Então, aí o objeto seria objeto causa do desejo. Falando de uma maneira diacrônica, assim, não de uma maneira... Sim. E assim, como você disse, é isso mesmo. A outra coisa que eu queria falar... Tu falou o que seria a causa do desejo, o objeto ou o objeto? O objeto, quando é tratado simbolicamente, né? No sentido de ser causa do desejo. Né? Desejo enquanto instância simbólica. Da linguagem e tudo mais. O que eu ia perguntar é se essas concepções, né, da Kristeva não trariam consequências políticas complicadas, no sentido de dizer que na constituição do sujeito o que ele expulsa é o objeto, certo? Eu entendo isso teoricamente, certo? Mas isso não seria complicado do ponto de vista político, no sentido de que tudo que é a alteridade radical é objeto? Não é isso que ela está dizendo, não. Entende? Não. É claro que se você quiser dizer assim, eu não vejo muito problema. E que o que permite a alteridade, o que é? É o buraco no outro, é a inconsistência do outro. Mas eu não sei se ela diz isso. E aí eu entro na minha
no meu limite de leitura da Cristeva. Não sei se alguém... Eu também sou limitado, estou aqui com vocês. Eu não saberia te responder, assim, porque esse livro que ela fala mais sobre objeto, que é o Poderes do Horror, faz jus ao nome. É um horror, assim, ele é difícil, é um livro mais hermético e tudo. Não, mas a escrita dela não é fácil, não. Não. As Passa doenças longe. da alma também não é simples. Passa longe. E olha que eu encontrei um capítulo traduzido e achando eu, né, que dá uma facilitada, mas realmente ela é meio hermética. Então eu vou deixar aqui na caixola essa tua pergunta. Se me ocorrer alguma coisa, eu falo para ti. Porque eu achei muito legal a fala da Alice, quando falou da Butler, que falou que tudo que é objeto tem o potencial de ser subversivo. Então, se a gente não tomasse o que é a alteridade radical como objeto, esse potencial ficaria mais próximo de ser realizado. Eu pensei dessa maneira. Enfim, conjecturas. Mas veja bem, aqui no texto também, o autor, a autora, não me lembro mais, né, ela fala disso, ela faz essa referência a Butler, a ideia de uma politização da abjeção. Mas para você politizar a abjeção, você precisa se dar conta, você precisa sair da posição do moralista, de achar que o seu corpo é puro, que a sua vida, o seu sexo, o que for é puro, e porque é normatizado de alguma maneira, e limpo pelo imaginário, como a gente faz com o corpo. Para isso, você precisa reencontrar o objeto no corpo, em si, na sua posição subjetiva. Entende? Veja que a ideia da análise é algo por aí. Né? Quando Lacan fala do pior, no seminário intitulado O Pior, não por acaso, né? Ele vai dizer isso, de que você vai para a análise não é para se purificar, que senão você iria para a religião. Né? Você vai para a análise para você passear pelo pior, você se deparar com o pior, para você se dar conta, inclusive os analistas, né, os analistas têm especialmente que fazer esse percurso, para você se dar conta que você não é melhor do que ninguém, e que o pior que você vê no outro também está em você, na sua estrutura, no seu corpo, entende? E essa é uma posição fundamental inclusive, para que o analista possa suportar, ocupar o lugar de objeto na transferência. Não é? Para que o analista possa, por exemplo, ser tratado com uma certa abjeção, por exemplo, por parte do analisante, não é? Com ódio, com abjeção, o que for. O analista precisa ter passeado pelo seu pior para poder ocupar a posição de analista, que é uma posição objetal. Né? Então, a posição objetal, e não é só essa posição objetal do analista, não é só uma posição objetal do objeto idealizado do amor transferencial, não. É isso que Lacan coloca, né? A posição do analista como objeto, a intervenção do analista, ela, por exemplo, recoloca no discurso, Lacan diz isso com todas as letras, quando vai falar dos discursos, recoloca no discurso do analisante, o real que é rechaçado pelo discurso. Não é? É como se o analista... É claro que isso tem limite e tem estratégia, mas é como se o analista dissesse, opa, peraí, você pulou aqui o real, volta, né? Como se a intervenção do analista fosse alguma coisa assim, de que, você falando disso, mas tem esse real aqui que você não está falando. Que é isso, entende? É mais ou menos essa ideia do discurso do analista. Não por acaso, no discurso, na estrutura dos 4 discursos em Lacan, no discurso do analista, o lugar do agente é o objetuar. Então, diga aí, Márcio. 3 comentáriozinhos. Um sobre isso que você falou agora, me lembra o Fernando Pessoa falando, todos os meus amigos têm sido campeões em tudo, e eu tantas vezes acho que até abjeto ele fala, né? Eu sou merda e tal. É um poema complicadíssimo, né? Porque todo mundo é perfeito, todo mundo é maravilhoso, e né, ele assume para si essa condição
abjetal. Geralmente é o contrário, né? A gente costuma fazer o contrário, né? O outro, aquele miserável, aquele filho da puta, aquele que me sacaneou, eu sou tão legal, eu sou tão perfeito, né? E o poeta consegue, enfim, inverter aí a situação. As redes sociais fazem isso, né? O povo é tudo lindo, maravilhoso, casamento blindado, não tem problema, ninguém, né? Os filhos maravilhosos. Quer dizer, na rede social é lindo, né? Agora chega perto, né, para ver. Outra coisa que eu me lembrei, falando essa história dos fluidos vitais, enfim, né, que eu acho que é um tema muito interessante. Você falou das vísceras, que é essa história do lugar, né? Assim, as fezes estão protegidas, as fezes, os fluidos vitais, tudo, suor, enfim, né? Está tudo protegido pela pele. E tem uma ideia que eu sempre acho que é do Nietzsche, mas eu nunca consegui encontrar e não sei exatamente como é que ele fala, mas é alguma coisa do tipo: se não fosse a pele, ninguém dava nem bom dia, né? Se não fosse a pele para impedir o Nelson Rodrigues. Também é ótimo, também é bom, né? Se a gente não tivesse pele, ninguém dava nem bom dia, porque ficava tudo de fora, né? Ficavam as vísceras expostas e, enfim, né? Então a pele dá uma proteção, né? Uma borda, como você fala. E outra coisa que também é bem curiosa, que eu estava pensando agora, é que uma dessas coisas que a gente limpa é a própria pele, né? Quer dizer, quando você toma banho, você não está limpando só sujeira, você está tirando também resto de pele, e parece uma coisa muito inocente, né? E não tem nada de inocente num simples banho. E aí, acho bastante sintomático que o sintoma obsessivo por excelência é lavar as mãos compulsivamente, né? É a síndrome da Lady Macbeth, né? Tá o tempo inteiro achando que tá sujo, minha mão tá suja, preciso lavar, e sai sangue e você ainda acha que tá sujo. Não é o único sintoma, mas acho bem, bem simbólico esse negócio. E aí uma provocação, que aí também voltando para o texto, sobre essa história dos fluidos ainda, ele, né? Fala uma coisa que eu fiquei bem incomodado. Tem uma hora que ele começa a falar da morte, do cadáver, né? E ele diz que os fluidos corporais são anunciações da morte. E essa eu confesso que eu não entendi, porque para mim os fluidos corporais são a própria pulsão de vida, né? Quer dizer, morto não sua, não caga, não, enfim, né? Não sei se eu entendi errado, mas achei uma frase muito problemática. Ele está falando dos fluidos corporais do cadáver, não? Eu achei que... Ele fala... É porque a Cristeva, quando ela fala... Aí volta para o que tu falou, Márcio, da localização. Do fluido corporal fora do corpo. Aí ele diz que é abjeto porque não lembra a morte. Para ela é assim. O problema do fluido, até tem uma parte que ela diz que... eu acho uma esticação de baladeira, que os poros são esse lugar, né? Porque a pele é o que nos recobre, e que os poros são esses lugares onde emergem esses excrementos que são infamiliares, que são abjetos por isso, porque são meus e já não são meus, né? Que estão nessa fronteira, que causam essa angústia e que me lembram que eu estou o tempo todo me decompondo. Basicamente, a ideia é essa. Por isso que ela fala, então, que o cadáver é o objeto por excelência, então. Isso, exatamente. Às vezes eu fico pensando se ela não está todo o tempo jogando com essa ideia de abjeto e objeto, sabe? Porque uma hora os fluidos têm relação com a morte, outra hora eles são vida, fazem parte da Constituição. E como é RSI, como a gente tinha comentado, parece que isso fica transitando na fala dela. Enfim. Eu queria lembrar a vocês que a gente, inclusive, já trabalhou aqui em semestres ou anos anteriores, a frase que o Lacan disse, que nós carregamos um cadáver, né? É uma frase terrível, que a gente escuta e imediatamente sente náusea, né? Mas é mais pura verdade. E lembre-se que Lacan também fala do cadáver, lá no Radiofonia, a gente trabalhou esse texto há alguns semestres atrás, não me lembro quando ele fala do processo de corpsificação, né? A corpsificação como sendo, porque ele faz essa brincadeira do corpse, em francês, que é corpo, com corpse, em inglês, que é cadáver, né? E essa corpsificação é muito importante porque a gente está falando,
Eu recomendo, se vocês quiserem ler, leiam um texto, um escrito do Lacan, que se chama Radiofonia, está nos escritos ou nos outros escritos, agora eu não me lembro mais. Eu acho que é nos escritos. Não, é nos outros escritos. Onde ele vai dizer isso, quer dizer, a corpuscificação, o que é? É exatamente o esvaziamento desse corpo real, que é preciso você fazer. Lacan diz isso, é uma limpeza que você faz do corpo e que é necessário, porque senão ficaria insuportável você se deparar com esse real do corpo a toda hora. E aí eu volto a uma questão que o Márcio tinha colocado, que é a importância do semblante. Né? A importância do semblante, que é necessário para o laço social, inclusive. A gente não pode tratar isso como terrorista. Isso, inclusive, no capítulo que a gente escreveu, eu e a Alice, lá do livro, eu esqueci o nome do livro, que a gente publicou, a gente fala disso, né? De como... Não é políticas e paradoxos, não? Paradoxos e políticas. Cisões e paradoxos. Cisões e paradoxos. Eita, tá joia. Cisões e paradoxos. A gente tem um capítulo rupturas, eu me lembro. Quer dizer, o semblante, ele é um tratamento do real. O Lacan tem um seminário, que é o 18, que o título é esse, é de um discurso que não seria do semblante, que é onde ele se pergunta se seria possível algum discurso que não fosse do semblante. Então ele vai dizer que não tem como. Quer dizer, todo discurso, ele implica um semblante. Então a gente precisa dos semblantes. É algo que é necessário para... Inclusive Lacan faz um elogio, por exemplo, ele faz um elogio aos japoneses, né, a um rebuscamento dos semblantes no Japão, né, a cultura tem os semblantes são muito sofisticados, né, são muito rebuscados. Né? Então, é só chamar a atenção para a importância que não é você jogar o real, né, como se fosse um terrorista. Por exemplo, que a ideia do terrorista é essa, né? Você precisa necessariamente do semblante. É importante que você deixe, inclusive para ser reconhecido no laço social. Né? Euler e Tiago, diga aí, Euler. Não, eu só estava falando, essa coisa que o Márcio falou, realmente de, se está ali na privada é uma coisa, se está ali no chão é outra coisa. Quando eu insistia nessa coisa do RSI, era justamente por isso, porque, por exemplo, as fezes que são trocadas no sentido freudiano não são abjetas, né? São outra coisa, né? São simbólicas. Sim. Né? Então, se você vê agora fezes no meio da rua, você já pensa em outra coisa. Então, as dimensões vão variando. A gente não pode achar que todos os excrementos estão necessariamente, predominantemente, sendo da ordem do abjeto, né? Apesar de sempre comportarem isso neles, né? Enfim. Mas os excrementos também são erotizados, né? Você vê o odor, por exemplo. O odor é erotizado, né? Seja para o perfume, seja o odor dos genitais, por exemplo. Isso tudo é erotizado. Isso aparece nas análises dos odores do corpo. Né? Quer dizer, podem vir a ser erotizados. Então tem essa borda, né? Diga aí, Tiago. Depende da cena, né? Depende da cena. Como você estava falando de semblante, depende da cena. Eu estava pensando aqui, né, sobre as provocações do Márcio, sobre algumas coisas que o Euler está falando, Alice, que você também, Leonardo, né, e também nesse final do ensino lacaniano, onde ele fala de sujeito-objeto, e ele coloca assim, não é qualquer objeto, né, em si, né, então o objeto A, eu acho que ele é muito mais uma função que ele escreve, né, ali no seminário 10, onde a gente vai pensar a respeito da angústia, né, o seminário onde ele vai falar da angústia, e ele vai localizar a angústia entre o gozo e o desejo. Então, é interessante que a gente possa pensar que o objeto A não é só um objeto do desejo em si, propriamente, né? Porque quando ele vai chegar lá no final, ele vai realmente, com todas as letras, trazer essa referência. Por exemplo, numa perspectiva do mais de gozar e da falta, que é justamente a referência do gozo e do desejo. Ele está ali entre os dois, né?
Ele não é uma coisa nem outra em si, ele não é a presença em demasia do objeto, uma referência do gozo, do mais de gozar, ou a ausência, que aí a gente tem a referência do que o Euler está falando a respeito dessa referente do desejo em si, da falta e do simbólico, né, do que promove o simbólico. Né, porque a angústia é como se fosse essa vacilação que fica entre um e outro, né, e que pode trazer o sujeito, digamos, para uma caída, né, ali num acting out, numa passagem ao ato, ou então promover construções, criações aí em função dessa lógica desejante, mas a angústia vai aparecer em um determinado momento em si, né, como se fosse essa coisa meio vacilante aí. E me vem também pensar a respeito disso, né, da diferença entre, por exemplo, a representação freudiana e a significação lacaniana, no sentido de que, né, assim, Freud, eu acho que quando ele instaura ali a segunda tópica, na pulsão de morte, aí vem uma frase que eu acho legal, que a gente está falando do objeto e está falando muito de morte também, do cadáver em si, né, que o Lacan vai dizer que as coisas mudam para a psicanálise quando a morte entra na jogada, né, e o próprio Freud também vai dizer isso, né, quando a morte entra na jogada, a coisa muda, porque ele percebe que não é só você entrar em contato com algo que estava em segredo. Por exemplo, né, quando a gente vai para uma análise, a gente acha que a gente vai encontrar uma essência nossa, da gente, quem nós somos, né, uma certa verdade. E não é assim, né? O Lacan diz assim, você vai construir uma verdade, você não vai encontrar uma. Né, porque o conceito de essência em si, ela não do sujeito indivisível, né, do indivíduo, não faz parte da perspectiva psicanalítica, né? Ele vai se construir ali no ato analítico, na sua referência, no seu próprio desenvolvimento, né? E aí tem essa perspectiva de que não é encontrar algo que está escondido em si, né? É você construir algo daquilo que tá sobrando, daquilo que está objeto, daquilo que é catarro, daquilo que está ali nas fezes e que aquilo está, digamos assim, amontoado e que eu não estou conseguindo ver direito o corpo ou o objeto em si, né? De tanto eu ter, digamos assim, feito um tratamento nisso, né? Quando a gente tem uma imagem do corpo, a gente não lembra do corpo cagando, a gente não lembra do corpo com a meleca, a gente não lembra do corpo, né, assim, com pus, né, saindo espinha, sei lá. É uma certa imagem que a gente faz esse recobrimento. E que, quando a gente pensa na referência da significação, a gente entra nesse campo do engano, né? Que é o que caracteriza mais, talvez, a linguagem. Né? Alguns falam que é a semântica. Né? Mas a gente percebe que a psicanálise vai trabalhar justamente esse campo do engano da linguagem, onde alguma coisa resta. Né? Onde um discurso que se coloca em cena, se a gente for analisar pela semântica, a gente percebe que a gente entra justamente no engano. Porque não tem como a gente entrar em contato com o significado daquilo que o outro está dizendo. Sim. É um impossível lacaniano. Né? Então, a gente trata da questão do discurso pela lógica da estrutura dele, né? Por uma referência, digamos assim, que nós não somos ingênuos enquanto a isso, porque temos a nossa própria análise, temos estudos também para poder pensar a respeito, a gente não vai conseguir chegar nesse sentido, né, como até brinco com os meus estagiários, dizendo assim, olha, quando vocês disserem assim, eu quero entender o que ele está dizendo, não entre nessa lógica, né, a gente nunca vai entender o que ele está dizendo, a gente está em outro lugar, né. Então, assim, é justamente nesse campo da possibilidade de significação, né, de fazer com que ele signifique, né, aquela coisa que o Lacan disse, assim, eu não posso desejar o bem para o meu paciente, mas fazer com que ele ame. Então, eu acho que esse ponto aí toca nessa referência do objeto A, porque não é qualquer objeto. Então, a gente tem que lembrar, como você falou antes, né, me chamou a atenção, como você estava falando antes, se fala do sujeito do desejo, o sujeito psicanalítico, ok. Mas quando a gente fala que a nossa posição é causar desejo, isso já está intrinsecamente trazido aí à tona, de que em vários momentos nós não somos sujeito do desejo. Nós não estamos no sujeito do desejo. Nós estamos numa referência de repetição de gozo. Né? Por isso que causar desejo digamos assim, um certo direcionamento que a gente tem.
Então, o objeto é isso que vai além dessa referência, que trata justamente dessas coisas, dos excrementos, né, dessas abjeções, digamos assim. O objeto A é justamente para pensar a respeito, e é um artifício que o Lacan utiliza, para a gente poder pensar nessa angústia que aparece entre desejo e gozo, nessa referência do objeto, né, imaginário, pleno ali, mas que alguma coisa está faltando e tal. É muito mais uma função do que propriamente o objeto em si. É só essas provocações ficaram aqui comigo, aqui, a partir de vocês. Você falou agora, Thiago, aí me veio um comentário que o Euler tinha feito sobre a questão de que se toda alteridade é abjeta. Para a Kristeva, não, sim e não, né? Porque aí me ocorreu que o que é abjeto para ele, o que é angustiante, o que é problemático, é aquilo que ameaça a fronteira da subjetividade. E ela fala muito mais de subjetividade do que de sujeito. Então, tipo assim, para ela, a subjetividade é uma coisa que se diferencia do outro e que está o tempo todo em risco, o tempo todo sendo atacada. E eu acho que nesse sentido é bem próximo do processo de subjetivação e dessubjetivação que o Lacan propõe, né? Mas que nem tudo é abjeto, é só aquilo que me ameaça enquanto subjetividade. Aí vocês falaram do trans, é aquilo que me concerne, mas que não é meu, ou que me ataca de alguma forma. Então, eu acho que quando você pensa na figura do trans, e considerando que o Danziato fala muito, parece que a sexualidade do homossexual, do trans, enfim, ela não é recalcada, né? Parece que ela está na cena e as pessoas botam a mão e botam a boca sem pedir licença, né? Eu acho que isso fica bem mais claro. Uhum. Tem uma questão aí que o Tiago colocou que eu acho muito importante a gente diferenciar, que o objeto A não é o objeto do desejo. Né? O objeto do desejo em Freud é uma coisa. O objeto A em Lacan não é a mesma coisa. Inclusive, a gente brinca dizendo isso, né, de que o objeto do desejo, a relação do sujeito com o objeto em Freud, é o sujeito correndo atrás do objeto. Né? É aquele velho exemplo do sujeito correndo atrás do objeto que nunca pega. Em Lacan não é bem isso. Em Lacan é o contrário. É o objeto que está cutucando o sujeito. É o objeto que está causando o sujeito. O objeto vem antes. Inclusive, Lacan diz isso, de que o sujeito é uma resposta do real. Quer dizer, o sujeito... Outra coisa importante que o Tiago e a Alice colocaram. É importante entender que sujeito, em Lacan, é uma função, não é uma pessoa. Não é indivíduo, não é cidadão, não é homem, não é mulher, não tem sexo. Nesse sentido, ele é uma função que implica exatamente uma resposta singular diante do outro. Entende? Então, essa função, ela pode se apagar em algum momento, né? Ela pode ser causada, inclusive, porque essa é a ideia da análise, né? Que o analista, nessa condição do objeto que causa, que é a diferença, né? Tem o objeto do desejo do Freud e tem o objeto causa do desejo em Lacan. Claro que Lacan também falou de objeto do desejo. Né? Se vocês lerem lá os seminários 5, 6, 4, 5, 6, ele está falando de objeto do desejo também, antes do objeto A, né? O objeto A só aparece no seminário 10, e daí por diante. Mas seria mais próximo do falo, talvez, né? O objeto do desejo em Lacan. Nos também. Primeiros que eu digo. Enfim, era isso. O que mais? Só uma dúvida, Gaziato, mais cedo, vê se eu entendi correto, bem mais cedo. Você falou como se o objeto para Lacan fosse da ordem do real e da ordem do simbólico para Freud, é isso? Não. Sim e não. É porque não estava falando do objeto, estava falando do estranho, né? Do inquietante. Porque o Freud, o modelo freudiano desse momento aí, antes do além do princípio do prazer, né? Qual é? É que as coisas se inscrevem no inconsciente. Como se Freud dissesse, tudo se inscreve no inconsciente. Então, por exemplo, a explicação que ele dá aqui para o infamiliar é um pouco isso, é que, na verdade, o infamiliar é um familiar porque está inscrito no inconsciente.
né? Tanto é que ele faz essa brincadeira toda, vai para a etimologia da palavra, de que um Heimlich equivale ao Heimlich, que é o infamiliar, né? E o familiar correspondem, né? No fim das contas, tem uma correspondência curiosa, de que, às vezes, você diz, não, isso me é familiar, né? Como se você estivesse estranhando alguma coisa. Isso me é familiar. Como no déjà vu, né? Ele fala do déjà vu. Então, a tese do Freud é como se ela tivesse meio que contaminada de simbólico. É como se a tese do Freud fosse em cima, ou dando prioridade à dimensão simbólica. O que está inscrito, e, portanto, o que está inscrito é no campo do simbólico, o que está inscrito no inconsciente retorna como retorno do recalcado. Veja que a tese do Lacan não é bem essa, não é? Porque, para Lacan, por exemplo, tem coisas que não se inscrevem no inconsciente. Onde é que ele define isso? Seminário 11. O inconsciente freudiano e o nosso, que é o nome da lição lá do Seminário 11, onde ele vai dizer isso, de que o Freud já sabia que o desejo era sempre não realizado, que o inconsciente gira em torno de um buraco. Então, tem alguma coisa que não se inscreve no inconsciente. Não é? Isso que não se inscreve é da dimensão real. Então, opa, desculpa, gente, o telefone tocando aqui. Enfim, então, terminei me perdendo com esse telefone aqui. O que retorna, por exemplo, é aí onde eu quero chegar, o que retorna não é alguma coisa que retorna do simbólico, propriamente, né? É alguma coisa que retorna vindo do real. Entende? É por isso que causa esse efeito de angústia, como disse o Tiago, de estranhamento, do que for, entende? Deixa eu só baixar esse negócio aqui para não tocar de novo. A angústia em Freud correlata, pelo que eu me lembro, à ausência do objeto, né? E não tão correlata à presença, como é em Lacan. Então eu fiquei pensando se a gente não podia fazer uma certa aproximação do estranhamento em Freud de uma ausência em demasia do objeto, como uma criança que acorda sem a mãe no quarto escuro, por exemplo. Uma sensação assim de desamparo, estranhamento, não sei. Só um instante, Euler, porque você tem que se lembrar, quando ele fala que há a presença do objeto, quando Lacan diz isso na angústia, ele está articulando o objeto A. Uhum. Então, não é qualquer objeto, né? A presença do objeto no seminário da angústia é a falta da falta. Pois é, pronto. Né? É um objeto que tampona a falta. Né? Então, e em Freud é a presença da falta. Em Freud é a presença da falta, que tem a ver com a castração. É isso que eu estou falando. Eu estou me perguntando se a gente não podia fazer uma articulação do estranhamento em Freud com a ausência de objeto. Pode. Ele diz isso no Fordá, né? A ausência do objeto imaginário, né? No Fordá é alguma coisa assim, a ausência da mãe causa angústia na criança, tanto é que a criança chora e tal. Tanto é que o Fordá, para Freud, a brincadeira do jogar o carretel e puxar o carretel já é um progresso significante da criança. Freud, significante é coisa de Lacan, né? Eu já estou interpretando Freud. Mas é um progresso que a criança faz esse controle da ausência, faz um controle metafórico, né? Da ausência e da presença da mãe com a história do carretel. Puxa o carretel, joga o carretel para fora. Né? Essa palavra carretel em cearense, eu acho que devia mudar, assim, quando a gente fosse passar para a gente. Eu jogo o carretel e busco o carretel, é foda, bicho. Como é que chama carretel no Ceará? Aí é abjeto, eu prefiro... Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Liga aí, Márcio. Eu queria comentar mais duas coisinhas que eu anotei aqui no texto, pedindo aqui a ajuda dos universitários com duas questões inquietantes, Heimlich. Uma é essa história de poluição, né? Ela fala do tema da poluição, aí diz assim, definiçãozinha de poluição. É a reação que condena qualquer objeto ou ideia capaz de confundir ou contradizer classificações ideais.
Aí depois ela fala um sujeito, ele, né? Um sujeito poluidor é aquele que fica fora dos limites impostos pela comunidade, se torna sujo, impuro, poluidor, né? Porque está fora de lugar. E depois diz ambiguidade e anomalia são termos usados para categorizar a poluição e a sujeira, enquanto aquilo que não se encaixa em um sistema. E eu fiquei pensando, né? Assim, primeiro essa ideia de sujeito poluidor, né? Quer dizer, parece que poluição é o cara que joga lixo na rua, ou pior, né? Que joga seus excrementos na rua, enfim, né? E, na verdade, para nós, hoje em dia, né, dada a catástrofe ambiental em que a gente vive, poluição é outra coisa, né? Não tem a ver com excremento, com coisas biodegradáveis, né? Quer dizer, poluição passou a ser uma outra coisa, muito mais abjeta, né? Porque não é digerível, né? Quer dizer, você pode achar ruim as excreções corporais, mas elas, pelo menos, são naturais, né? Quer dizer, eu fiquei inquietado assim, com essa ideia da poluição artificial, né? Da poluição industrial. Mas veja, Márcio, aí voltamos à ideia de tomar o excremento como modelo metafórico, analógico. Quer dizer, você não deixa de ser a produção industrial, por exemplo, ela produz excrementos. Que, quer dizer, é o nosso estilo de vida que produz excrementos. A gente vai destruir a Terra, eu não tenho nenhuma dúvida disso, nós vamos destruir a Terra com os nossos excrementos. Não por acaso, Freud atrela o caráter anal à destruição, né? A destruição, quando você quer destruir alguém, você joga merda nele, né? E seu merda, seu bosta, né? Quer dizer, tem uma agressão anal, né? Então, é excrementícia nesse sentido. Porque você joga merda na imagem do outro, né? Você destrói a imagem do outro. Então, essa coisa ecológica tem a ver com isso, de que eu acho que realmente está descontrolado, né? A gente e isso vai ser na ordem do retorno, né? Vocês assistiram, o Márcio com certeza assistiu, porque é um cinéfilo, né? Aquele filme do Zizek, o Guia Perverso do Cinema, né? Tem uma cena lá que é sensacional, ele comentando, eu não me lembro qual é o filme, Márcio, você deve lembrar, ele comentando uma cena de que o cara vai dar descarga na privada, e a privada, ao invés de descer, sobe, né? Aquela cena, e a angústia que dá no sujeito quando os excrementos, ao invés de descerem para o esgoto, ele retorna, né? E o sujeito entra em pânico, né? E certamente vocês já se depararam com isso, né? Quando os excrementos, ao invés de serem jogados fora da vista, ele retorna, né? Quer dizer, e isso é um modelo, né? É um modelo também dessa questão da abjeção. É por isso que é por isso que o moralista sofre tanto, né? Porque o moralista quer exatamente se purificar da merda, das merdas da vida, e não dá, né? Não tem como, né? Porque fazer semblante é uma coisa, você se purificar é outra, né? Diga aí, Tiago. Me lembrei agora sobre essa fase, né, a fase sádico-anal, a fase freudiana, digamos, onde ele vai trabalhar lá acho que as pulsões e suas vicissitudes, né, onde ele vai dizer o seguinte, que o nosso primeiro sentimento é o ódio, né, e isso tem a ver com a nossa primeira referência, que é sádica, né, de relação, de forma de relação, né, então, assim, esse ponto dessa atividade, dessa raiva, né, porque assim, o mundo não é como eu gostaria que ele fosse, porque eu me constituo numa certa tensão entre aquilo que o mundo me apresenta que não é do jeito que eu quero, ou quando ele me apresenta uma coisa ruim, né, e aí, por isso que Freud vai falar que a primeira diferenciação que a gente faz é o eu prazer e o eu desprazer, né, essa construção, quando ele vai fazer essa perspectiva, e que a poluição, todos nós produzimos poluição, né? Assim, a gente produz poluição quando a gente está falando, quando a gente está se movimentando, isso é algo muito próprio da gente, né? Não é só aquela questão perspectiva social, né? Da indústria cultural e tal, ou da própria indústria, né? Da mecânica da indústria em si,
Então, mas parece que a gente está esquecido disso, né? Parece que a gente está muito distante disso, e eu acho que o perigo maior é esse, sabe? O Márcio está trazendo algumas questões que eu acho que são bem interessantes. Tem uma obra meu Deus, que agora não sei se eu vou me lembrar, do antropólogo estruturalista, do Levi-Strauss, que é O Cru e o Cozido, né? Essa obra é interessante porque também faz isso, né? A partir do momento que a gente começa a cozinhar os alimentos, é como se a gente estivesse querendo ficar distante desses objetos ou distante de uma certa animalidade que faz parte da nossa natureza. Né? Então, por isso que Freud vai dizer, olha, não tem como a gente tirar a agressividade ou a violência do ser humano, porque ele se constitui, a primeira perspectiva, o primeiro movimento dele é agressivo, né? É de agressividade, é sádico. Isso faz parte da nossa natureza. A questão é a gente achar que não faz. Eu acho que o problema maior é esse, né? A gente deixar as coisas de uma certa forma tão... uma asepsia, né? Tão forte, assim, uma exégese, sei lá, assim, tão forte, que aí a gente entra nesses discursos, por exemplo, eu acho que o Mauro Mendes falou hoje do discurso da estupidez, fala hoje em dia sobre essa referência, né, dessa higienização ou dessas crenças, né, que mais se parece realmente com atos de crença, de seitas, do que propriamente com ligações religiosas, né? Parece que as religiões estão virando seitas e não trazendo uma certa perspectiva reflexiva para o laço social, para o pensamento com o outro, né, em comunidade. Eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está digamos, sofrendo hoje em dia, né? Esses radicalismos, que até o pessoal estava conversando hoje, Márcio, lá no grupo, né? No grupo da gente, né? Político e tal. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque acaba que a gente entra numa certa de guerra, numa certa referência de guerra santa, né? Assim, e isso é complicado pra caramba, deveras complicado. Parece que tem dois riscos aí nisso que você está dizendo, né, Tiago? Um risco é fingir que a gente não é agressivo, né? E assim, fingir que nós somos santos, mas o outro, também não menos perigoso, é achar que a agressividade é normal, natural, deixa rolar, e aí não precisa de semblante, né? Não precisa de semblante, discurso de ódio, falo o que eu quiser, foda-se o outro. Eu queria fazer só mais um comentáriozinho ainda sobre o texto, de outro tema. Ele fala de muita coisa, eu gostei muito do artigo, achei muito, muito rico e original, que é essa história das flores, né? Que o Freud estava passeando com um amigo e tal, né? Sentindo o cheiro das flores, de repente descobriu que as flores morrem. Aí perdeu a graça. E eu me lembrei do Nietzsche, né? Meu querido Nietzsche, do amor fati. É o contrário, meu querido. É justamente porque morre, né? Exatamente. É porque as flores vão morrer que você tem que aproveitar e sentir o perfume e tal. E me lembrei de uma coisa que, para mim, é profundamente abjeta, que é flor de plástico. Como diriam os titãs, as flores de plástico não morrem. Claro que não morrem porque não vivem, porra. Então, queria declarar que morte às flores de plástico. Muito obrigado. Mas esse seu comentário me fez lembrar uma coisa que eu ia comentar quando o Tiago falou e terminei esquecendo, de que é exatamente isso, quer dizer, a impossibilidade em Lacan não é um impedimento, é porque é impossível que a gente faz. E aí tem a ver com o que o Tiago estava falando, quer dizer, a lógica da significação qual é? S1 não chega a S2 porque tem um resto, tem um objeto A que cai. Né? Mas exatamente porque é impossível você significar o real, ou significar tudo, que você fala, e você tenta significar, e você produz significantes. Não é? Mas é exatamente por isso, quer dizer, a gente está falando aqui há 1h30, a gente podia ficar falando mais o dia todo, e a gente não ia chegar a uma conclusão, quer dizer, a gente chegaria a uma conclusão, mas não chegaria a um fim, né? Poderia até chegar, mas não termina, não é? É a lógica do infinito. Mas em algum momento você tem que parar, né? E aí é onde entra a castração. Mas veja que é exatamente porque você não consegue dizer que você tenta dizer. É porque a relação sexual não existe,
que você procura o outro para transar. Quer dizer, a impossibilidade é causa, não é um impedimento. Isso é importantíssimo em Lacan, né? E tem a ver exatamente com a ideia do objetuar. O objetuar é isso que, entre eu e o outro, existe o muro da linguagem. Né? Não tem como você chegar, quer dizer, você não consegue chegar ao outro na sua condição verdadeiramente objeta, né? O abjeta, que é um pouco a ideia da relação sexual, né? Você gozar do outro como objeto. O mais próximo disso, que a gente já viu, você já conhece essa história, que é aquela história que eu já contei para vocês, que isso é muito antigo, do francês e do alemão. Do francês e do alemão, né? O francês que se fez comer pelo alemão, mas comer literalmente. Eu não conheço essa história não, viu, Leonardo? Eu não conheço, não. É uma história mentira! Que mentira! Essa história é a marca do Leonardo, cara. Ele é siderado por essa história. Aí, Márcio, a gente podia depois debater o filme tu conhece, né? É um filme B, assim, um filme meio ruim. É Canibal o nome do filme. Que é um cara que um alemão botou na internet que queria comer alguém, mas comer canibalisticamente, e curiosamente apareceu um francês se oferecendo para ser comido. E o pior, rolou. O alemão comeu o francês, né? Quer dizer, quando a gente diz que vai comer o outro, é uma metáfora, né? Quer dizer, inclusive é uma metáfora oral, né? Então, mas é uma forma, é como se você, e tem uma agressão nisso, e tem uma cena de violência, ou seja, eu vou comer o outro, ou vou fuder, né, para ser mais explícito, ou seja, eu vou fuder o outro, o que é que você está querendo dizer? Que você vai transar ou que você vai matar o outro, né? É curioso isso. É a mesma palavra, né? Enfim, mas essa condição de você pegar o outro na sua condição objetal, ela é impossível. É por isso que a relação sexual não existe. Né? Não tem como isso acontecer. Entre outros motivos, né? Mas esse é um dos. Quem mais, Márcio? Pessoal, vou ter que sair aqui agora, viu? Mas um abraço, obrigado aí pelas discussões aí. Na próxima a gente tá junto. E eu vou ler o texto, porque esse texto de agora eu não li. Fiquei curioso pra caramba depois de escutar o Márcio e o Leonardo falando aí. Depois, um abraço. Não se aveste não, que a aula que vem a gente tá nele, no encontro que vem. Viu? Tá legal. É outro, né? Mas valeu, Thiago. Valeu, meus queridos. Tchau. Beleza. Eu estava lembrando de uma história que a Ângela contava, né? Que era professora psicanalista ali, que ela ficava brincando com o filho, né? Eu vou comer o pezinho do neném e tal. E uma hora que o menino falou, vai não pode comer meu pé. Ela, não, claro que não pode, né? É brincadeira, neném. Não, para ele, teve uma hora lá que ele ficou meio assustado, né? Não vai me comer? Calma aí. Tem até falando sobre isso, que é uma coisa que eu sempre lembro do Danziato, que ele sempre dá esse exemplo do comer o pé do neném. Quando a Thaís teve filho, eu digo, mostra pro Danziato o pé do menino, que o pé do menino é a coisa mais fofa. Parecia um pãozinho. Mas tem um desses filtros de Instagram, não sei se vocês já viram, e é um barulho de mordida. Você já viu, Danziato? Aí a pessoa pega assim o pé ou o braço. Ué, ela caiu. Alice? Acho que ela caiu. Alice, a gente não está lhe ouvindo. Se você... Me lembrei da mensagem que eu recebi, que as reuniões online parecia reunião espírita, né? Que você chegava e dizia, Alice, você me escuta do além, né? Ela está travada. Ela travou. Sim, diz aí, Márcio. Você ia dizer alguma coisa, mas não. Não. Tranquilo. Acho que deu. Foi castrada. Bom, eu acho que a gente pode terminar, né? A discussão foi ótima, muito boa, muito bacana. A Alice travou aí. Não sei se ela vai conseguir voltar. Mas, e a gente fica para o próximo texto, né? Que eu, na verdade, não sei dizer exatamente qual é, mas está lá na programação, que é o texto 3. Né? É claro que a gente sempre pode voltar para os textos e para as questões que ficaram e tal, e discutir novamente.
Agora, eu queria convidar as outras pessoas que estão participando para também participarem do debate, né? Trazer as dúvidas, as questões, para a gente poder encaminhar. O debate hoje foi muito bom, né? Mas poderia ser mais amplo, com as outras pessoas não ficar só novinha, 3 ou 4. Novinha, tenho coragem não. Sou bem novinha. Tenho Mas, coragem não. Tô no ABC. Um dia eu chego lá. não, mas a ideia é essa, de que você possa se expor aqui, que aqui não tem ninguém querendo atacar ninguém. A ideia Do livre. A gente não morde, não. é que não morre. Não tem ninguém Ou puro. não. Tem ninguém puro aqui não, né, Márcio? Tá bom, gente? Até a próxima quarta, então. Vejam lá na programação e tragam as dúvidas também, as questões que vocês ficarem com o texto. Okay? Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye, Tchau. bye.